Um dos maiores paradoxos femininos é esse. Uma mulher pode te desejar desesperadamente e, ainda assim, te afastar. Parece loucura, mas não é. Muitos homens caem nesse jogo sem entender que não é rejeição, é medo. Quando uma mulher sente que está realmente conectada a você, algo dentro dela aciona um alerta vermelho. E o instinto é se proteger, não se entregar. O que a maioria dos homens não entende é que quanto mais uma mulher gosta de você, maior é a vulnerabilidade que ela sente. E vulnerabilidade assusta. Ela não teme você, ela teme a si mesma. O medo de se apegar demais, de se machucar, de se perder nesse sentimento. Então, o que ela faz? Te empurra. Mas existe um detalhe ainda mais cruel nisso. Quando ela mais precisa da sua presença, é quando ela vai dar sinais de distância. É nesse momento que muitos homens estragam tudo, porque eles interpretam mal. Acham que ela perdeu o interesse ou que não está mais afim. E aí, cometem o erro de se afastar também, confirmando justamente o medo que ela tinha. Então, entenda uma coisa. Quando uma mulher te empurra, muitas vezes é quando o desejo por você está no auge. Só que o orgulho, a insegurança e a confusão emocional falam mais alto. Ela testa sem perceber. Ela mede até onde você realmente está disposto a ir. Não é um jogo consciente, é um reflexo emocional. Você precisa estar preparado para identificar esses momentos e não reagir como a maioria dos homens reage, porque é nesses momentos que ela mostra, sem querer, o quanto você significa para ela. Se você não souber lidar, perde. Mas se souber, você se torna diferente de todos os outros. Quando uma mulher te afasta no momento em que mais te deseja, uma das razões principais é o medo de perder o controle emocional. Para muitos homens, isso soa estranho, mas é simples. Quanto mais forte ela sente, mais frágil ela acredita que está. E mulheres odeiam sentir que estão perdendo o controle da própria mente ou do próprio coração. Entenda, quando ela começa a gostar de verdade, a intensidade das emoções é quase sufocante. É como se ela estivesse à beira de um abismo, prestes a pular, e você é o motivo disso. Então, ao invés de se jogar, ela dá um passo para trás. Afasta-se de você não porque não te quer, mas porque quer se proteger da força que sente. Esse afastamento geralmente vem em forma de frieza repentina, respostas curtas, menos contato, até certa irritação sem motivo aparente. E o que muitos homens fazem? Tentam pressionar. Exigem explicações, cobram atenção, querem garantias imediatas. É aí que tudo desmorona, porque para ela isso só confirma o medo de perder ainda mais o controle. Nesse momento, a chave é agir diferente. A mulher precisa sentir que você é estável, que não vai se desesperar quando ela recuar. Quando ela percebe que pode se afastar sem que você perca a calma, a confiança dela cresce. Ela entende, mesmo que de forma inconsciente, que você não depende dela emocionalmente. E isso, paradoxalmente, faz ela se aproximar ainda mais. Imagine uma cena simples. Vocês passaram dias incríveis juntos. Tudo parecia perfeito. Do nada, ela some, responde frio ou inventa desculpas para não te ver. O homem comum interpreta isso como desinteresse e corta contato. Mas o homem que entende essa dinâmica faz diferente. Ele não pressiona, não insiste, não pede explicação dramática. Ele dá espaço, mas continua presente de forma tranquila, sem sumir totalmente. Esse equilíbrio mostra segurança. E segurança é justamente o que ela precisa para finalmente se entregar. Portanto, o primeiro segredo é entender que o afastamento não é ausência de desejo, é o reflexo do excesso dele. Quanto mais intensa a conexão, mais difícil para ela lidar. Outra razão pela qual uma mulher te afasta quando mais deseja é o medo de parecer fácil ou previsível demais. Por mais que os tempos tenham mudado, a mente feminina ainda carrega essa programação social.
Se eu demonstrar demais, ele vai perder o interesse. Então, quando a vontade de estar com você é enorme, o instinto dela é justamente o contrário: recuar. É quase um mecanismo de defesa contra a rejeição futura. Muitas mulheres pensam: se eu me mostrar demais agora, ele pode me usar, me enjoar e depois me deixar. Esse raciocínio faz com que ela crie barreiras artificiais. Não é que ela não queira, é que ela teme ser julgada ou subestimada. Essa contradição é algo que os homens raramente percebem. Muitos acreditam que precisam insistir mais ou provar que estão interessados. Mas, na realidade, quanto mais você tenta convencê-la verbalmente, mais ela sente que está sendo pressionada a quebrar a própria proteção. O resultado é o oposto. Ela se fecha ainda mais. A solução é simples, mas exige inteligência emocional. Quando ela recua para não parecer fácil, a sua postura deve mostrar que você não está atrás de uma conquista rápida. É demonstrar paciência sem parecer indiferente, presença sem parecer desesperado. A sutileza é o que atrai. Imagine que você marcou um encontro, tudo estava indo ótimo, e no final da noite você percebe que ela hesitou em prolongar aquele momento, mesmo com sinais claros de que queria. O erro clássico do homem é forçar a situação, insistir, até tentar convencê-la. Mas o homem inteligente faz diferente. Ele respeita o limite dela e, em vez de sair frustrado, mantém a energia leve, confiante, deixando claro que não precisa apressar nada. O impacto disso nela é devastador, porque ela percebe que você não a trata como uma presa, e sim como alguém que merece tempo e respeito. Isso aumenta a atração dela de uma forma que ela mesma não consegue controlar. Portanto, entenda, quando ela te afasta, muitas vezes é porque está lutando contra o medo de ser julgada, não porque não sente. E se você souber lidar, esse afastamento se transforma no combustível da conexão. Existe também um motivo ainda mais profundo pelo qual uma mulher te afasta no momento em que mais deseja: a insegurança interna que ela carrega sobre ser boa o bastante para você. Muitas vezes, quanto mais intensa é a conexão, mais ela se questiona. E esses questionamentos não são leves. E se ele descobrir que eu não sou tão incrível quanto parece? E se ele se cansar de mim depois? E se eu não for suficiente para segurar esse tipo de homem? Esses pensamentos se tornam um peso invisível. A mulher pode estar ao seu lado, rindo, trocando olhares, mas por dentro ela está travando uma guerra contra a própria mente. Ela quer você, mas o medo de não estar à altura cria um bloqueio. Esse bloqueio se manifesta justamente na forma de distância. É aquele silêncio inesperado no meio de uma conversa que estava fluindo. É aquele olhar que foge do seu no momento mais intenso. É aquela desculpa boba para adiar um encontro que, na verdade, ela queria muito. Não é falta de vontade, é excesso de medo. O detalhe é que esses medos raramente são ditos em voz alta. Quase nenhuma mulher vai admitir: estou me afastando porque tenho medo de não ser suficiente. Então, os homens interpretam mal. Acham que é desinteresse, joguinho ou até manipulação, quando na realidade é um mecanismo de autodefesa. E é aqui que muitos falham, porque em vez de transmitir segurança, tranquilidade e presença, acabam reagindo com cobrança, frustração ou impaciência. Isso só reforça a insegurança dela e confirma, no íntimo dela, que não vale a pena se abrir totalmente. Esse ponto é extremamente comum, embora os homens raramente percebam. Afinal, por fora ela pode parecer confiante, independente, segura de si. Mas por dentro, quando gosta de verdade, tudo isso desmorona. É nesse contraste que nasce o afastamento. Quanto mais intensa a atração, maior a dúvida interna. Se você já viveu algo assim, sabe exatamente do que estou falando. E é nesse momento
que você precisa estar atento, porque ela está mostrando muito mais sobre os sentimentos dela do que parece. Outra razão pela qual uma mulher pode te afastar quando mais te deseja está ligada diretamente à forma como os homens reagem. Muitos de vocês confundem intensidade com desespero, confundem interesse com carência. E é justamente essa postura que mata a atração. Quando uma mulher sente algo forte, ela precisa de um homem que seja pilar, não um espelho da insegurança dela. Só que, na maioria das vezes, o que ela encontra é o contrário. Homens que, ao perceberem o afastamento, entram em pânico. Mandam dezenas de mensagens, fazem cobranças, querem explicações imediatas. Isso não mostra amor, mostra descontrole. E aqui vai a crítica direta. Se você perde a cabeça só porque ela se afastou, é porque você está mais preocupado com o próprio ego do que com a conexão real. Está buscando validação, não relacionamento. E uma mulher percebe isso. Pode até não dizer nada, mas cada gesto seu vai denunciando. O que você precisa entender é que esse afastamento dela é, muitas vezes, um pedido silencioso de prova. Não prova material, não prova romântica exagerada, mas prova de maturidade emocional. Ela precisa sentir que você não vai se desmoronar só porque ela está confusa, que você é capaz de lidar com momentos de incerteza sem perder a calma. E aqui está o conselho. Pare de reagir como a maioria dos homens. Pare de achar que insistir, cobrar e pressionar é sinal de força. Isso é sinal de fraqueza. A verdadeira força está em manter a sua energia intacta, mesmo quando ela testa os seus limites. Você precisa acordar para essa realidade. Mulheres não se conectam profundamente com homens que se desesperam. Elas se conectam com aqueles que permanecem firmes, mesmo quando as emoções dela estão em caos. Esse é o verdadeiro diferencial. Se você não aprender a ser essa base, vai continuar perdendo justamente as mulheres que mais quer. Existe ainda um motivo final que explica por que uma mulher te afasta quando mais te deseja: o medo de perder a independência. Muitas mulheres hoje construíram a própria vida, o próprio espaço, a própria rotina. E quando conhecem um homem que realmente mexe com elas, surge uma sensação de ameaça. Será que vou me perder nisso? Será que vou depender dele para ser feliz? Esse medo é silencioso, mas poderoso. Ela pode te querer com todas as forças e ainda assim recuar para não sentir que está abrindo mão de si mesma. Esse afastamento não é sobre você, mas sobre a luta interna dela entre desejo e autonomia. O erro que muitos homens cometem é achar que precisam salvar ou dominar a situação, quando, na verdade, o que ela precisa é perceber que pode gostar de você sem perder a própria identidade. Quanto mais você mostrar que respeita o espaço dela, mais ela se sentirá livre para se aproximar. Por isso, não caia na armadilha de interpretar o afastamento como rejeição definitiva. Muitas vezes, é apenas um sinal de que ela está tentando equilibrar sentimentos intensos com o medo de abrir mão da liberdade. Se você entende isso e sabe lidar, ela vai enxergar em você alguém raro, um homem capaz de estar presente sem sufocar, firme sem controlar, próximo sem roubar o espaço dela. No fim de tudo, existe uma verdade que muitos homens não querem ouvir. Às vezes, quando uma mulher te afasta, é justamente porque ela está completamente entregue a você. E se você não tem maturidade para entender isso, vai continuar confundindo amor com rejeição, desejo com desinteresse. Eu sei que isso é polêmico, mas aceite. A mulher que mais te empurra pode ser exatamente a que mais te deseja. E se você não souber lidar com essa contradição, vai perder a chance de viver algo que poderia ser único. Agora eu quero que você faça algo. Me conte nos comentários se já passou por uma situação assim, porque eu vou estar lendo cada história e respondendo vocês. E não esqueça, curta esse vídeo,
compartilhe com seus amigos e, acima de tudo, se inscreva no canal. Eu não posso enfatizar isso bastante. A sua inscrição é o que faz essa comunidade crescer e é o que me motiva a trazer mais conteúdos que ninguém tem coragem de falar de forma tão direta. E prepare-se, porque no próximo vídeo eu vou expor um segredo que muitas mulheres nunca admitiriam em voz alta. O verdadeiro motivo pelo qual algumas delas só valorizam um homem depois que ele se afasta.